fala de onde, Ricardo? Perto de Aveiro, Ovar. É uma cidade pequenina, junto ao mar. Você fala direto de Portugal, Ricardo. Exatamente. Estou escritor desde 2007. Escrevi o primeiro livro. Mas eu comecei a escrever por acaso. A repercussão que tem nas pessoas, não é? O feedback das pessoas e mesmo pela forma como tenho sido acolhido, e que as letras tinham que ter uma música para mim. E a música tinha que tocar ótimo, senão não estava bem. Pronto, eu escrevi viu aquele texto e perguntou onde é que eu tinha, de onde é que eu tinha tirado, não é? Onde é que eu tinha o texto? E disse, fui eu que escrevi. E ela, não venhas brincar comigo, tu queres uma coisa assim? E eu disse, não, mas fui eu. Então ela deu-me o benefício da dúvida e eu tive mais um tempo sem escrever. Depois houve uma altura em que tive um episódio muito alegre, estava contente e apeteceu-me escrever, tornei a escrever. E dessa vez mostrei-lhe. E ela disse, eu não sei como é que fazes isto, mas isto está muito bem escrito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV, 24 horas ligado em você. Hoje estamos com a presença de um amigo muito especial, diretamente de Portugal, o nosso irmão Ricardo. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo ao OnTV. Muito obrigado eu pelo convite da OnTV. O meu nome é José Ricardo Teixeira, sou português, nasci em Aveiro, uma cidade junto à costa. Sou escritor não por, digamos, opção, mas porque naturalmente a vida fez-me escrever. Porque eu antes de escrever fui gestor de empresas e diretor-geral de empresas durante 10 anos, 5 empresas durante 10 anos, e houve um chamamento a partir de um esgotamento que eu tive, ou seja, eu estava a viver uma vida que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria ser, não é? Não tinha consciência disso. E vivi também na Bélgica, em Bruxelas, durante um ano, a seguir à licenciatura. Fui para Bruxelas e depois de Bruxelas é que voltei para Portugal. Bacana. E há quanto tempo exatamente em Portugal você está? Já 32 anos. Praticamente rápido, então, né, meu irmão? É. Então, você começou a escrever há algum tempo e antes você era gestor de empresas, Ricardo. Exatamente. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu era uma pessoa completamente diferente do que sou hoje, obviamente, né? Eu era uma pessoa que vivia com muitos medos, com muita insegurança, mas, no entanto, era um bom gestor, que era um paradoxo. Acabava por ser um paradoxo, mas era um bom gestor e vivia muito mesmo da aprovação dos outros. Fazia com que eu não vivesse a minha vida, eu vivia a vida que os outros me permitiam viver, não é? E então, a da altura da minha vida, porque estava em esforço, sempre em stress, acabei por ter o que hoje se chama um burnout, mas na altura chamava-se um esgotamento nervoso. E portanto tive que parar durante 7 meses. E esses 7 meses foram a grande viragem na minha vida, tinha eu 33 anos. Porque tinha duas alternativas. Ou continuava, ou mudava. Porque a vida dá-nos 3 coisas: o medo, o amor e a capacidade de escolher entre eles os dois. Eu, felizmente, questionei-me: porquê que a vida tem que ser só sofrimento? Porquê que a vida não pode ser só algo diferente, algo que me dê prazer? Então eu fiz pela primeira vez uma pergunta simples, mas que é uma pergunta que eu faço a todas as pessoas que me consultam: o que é que tu queres realmente da tua vida? O que é que tu queres? Eu vejo que você aborda bastante nas suas redes sociais, inclusive quem quiser seguir o Ricardo, José Ricardo Teixeira no Instagram, né, Ricardo? Coach. Você faz esses atendimentos já há bastante tempo também, Ricardo? Sim. Esse dom de ajudar as pessoas começou algo realmente que partiu de ti? O que fez com que você desenvolvesse isso?
tomasse essa decisão na tua vida de ajudar o outro? Essa decisão veio primeiro porque eu, como eu estava a falar um bocado do esgotamento, eu decidi responder a essa pergunta: o que é que eu quero para a minha vida? E eu não sabia o que queria para a minha vida, mas sabia o que eu não queria para a minha vida. E o que eu não queria era a vida que eu tinha. E então comecei numa busca dentro de mim de respostas às perguntas que eu tinha, não é? E então comecei a perceber que tinha que mudar completamente de vida, mudar forma de estar, mudar forma de pensar, começar a escutar-me. As pessoas às vezes perguntam como é que eu comecei a mudar, e eu disse: deixei de ouvir os outros, passei a ouvir-me a mim próprio, porque eu ouvia em demasia os outros. Os outros o que diziam para mim estava bom, e eu comecei a questionar-me: e tu, o que é que tu pensas sobre isto? Nesta situação, se tu pudesses escolher o que tu quisesses, o que é que tu escolhias? Eu ia buscar a minha verdade, não é? Porque nós muitas vezes achamos que somos o que pensamos, mas este não, este é um funcionário nosso. O propósito do cérebro é manter-nos vivos, não é fazer-nos viver, é manter-nos vivos. E quando tu questionas ti próprio o que é que tu queres, ou o que é que tu farias se não tivesses medo nenhum, tu tens uma resposta. Este aqui começa logo a contestar, porque este quer te manter vivo. E tudo aquilo que tens como resposta é uma coisa que é desconhecida, porque tu não estás a viver. Então ele pede-te, o teu interior pede para viveres a tua vida, sem medo. E este diz mal que não. Esses atendimentos também você já faz há quanto tempo, Micael? Há 15 anos. No caso, há 15 anos já ajudou pessoas. É. Isso muda vidas, né, Micael? De ajudar o pessoal, né, as pessoas nesse encontro pessoal, assim, consigo mesmo. Fazendo com que as pessoas descubram que elas têm sim a capacidade de serem felizes e não viver em função dos outros, né, meu amigo? Sim, mas sabes uma coisa curiosa? Eu quando começo as sessões e faço essa pergunta: o que é que você quer da sua vida? As pessoas dizem: eu quero ser feliz. E então eu pergunto: o que é para si a felicidade? As pessoas não sabem. E então eu digo: então como é que você vai querer uma coisa se não sabe o que é? É o mesmo que procurar um livro que não sabe quem é o autor nem o título, não é? E depois de muito massacrar as pessoas, e isto massacrar é no bom sentido, não é? As pessoas acabam por perceber que não querem ser felizes. Elas querem é viver em paz. Porque esse é o grande objetivo, é viver em paz. Viver em paz é uma forma de felicidade, já é Claro, tu só consegues ser feliz, a felicidade é o estado natural do ser humano, quando estás em paz. E depois a paz tem uma coisa maravilhosa também, dá-te acesso à tua verdade. O que é que se quer dizer? Tu, para viveres em paz, tens que viver na tua verdade. E viver a tua verdade é sentir aquilo que tu sentes. É acreditar que és capaz de fazer mudanças na tua vida. Porque nós todos temos essa capacidade. Simplesmente fomos educados de uma forma em que não acreditamos nas nossas capacidades e sim acreditamos que os outros são melhores que nós. E, portanto, nós temos uma necessidade de aprovação dos outros. O que nos afasta quer de nós, quer do amor. Passamos a viver em medo e passamos a viver a vida que os outros nos permitem de viver. Que foi o que me aconteceu até aos 33 anos, sensivelmente. Não é? E eu aí achei que, não, isto não pode ser assim, tem que ser diferente. A vida tem que ter muito mais do que isto. A vida não pode ser só... tarde, além dos atendimentos, assim, com as pessoas que buscam se encontrar, enfim, a si mesmas, essas, muitas vezes, crises existenciais que você auxilia, deve acontecer bastante também pessoas que te procuram assim com problemas de relacionamento hoje em dia, seja em relação à família, em relação a casamento, essas coisas assim. Eu também auxilia nesse tipo de questões assim também. Eu, aliás, posso dizer que a maior parte dos casos que eu atendo, e os meus colegas também, é relativamente a relacionamentos. Porque a questão profissional também é importante, mas as pessoas neste momento suportam mais a questão profissional porque lhes dá o dinheiro, o sustento, do que uma relação disfuncional.
E então tentam encontrar uma solução, não é? E vêm à procura de orientação. Mas o mais giro disto tudo é que eu não lhes digo o que devem fazer. Eu levo-os a chegar à conclusão do que devem fazer eles próprios. Encontrar um caminho real, né, na vida de cada um, porque nada tem uma receita, né, Ricardo? Não. Uma receita, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tu encontras todo tipo de pessoas com os mais variados problemas dentro das relações. Eu, além de consultas, também dou palestras, não é? E um dos temas preferidos que eu falo é que as relações não foram feitas para funcionar e as pessoas ficam muito... Elas funcionam, mas disfuncionalmente. Ou seja, ter uma relação perfeita é impossível num mundo imperfeito como o nosso. E as pessoas, muitas vezes, cerca de 95% das relações são disfuncionais. Não funcionam. As pessoas é que as mantêm por alguma razão, por interesse, por hábito. Mas se nós espremermos bem as pessoas, elas acabam por confessar que, de facto, não estão onde querem estar. Parece que já não é de hoje, né? Mas há um vazio existencial nas pessoas que elas buscam querer preencher no outro, né, Ricardo? As pessoas, eu reparo uma coisa, a maior parte das pessoas começam uma relação da forma errada, que é: tu vais-me fazer feliz. Porque eu gosto de ti, tu vais-me fazer feliz. E é exatamente ao contrário. E passado um pouco de tempo, não é? Como eu continuo sem ser feliz, eu digo: eu já não te amo, porque efetivamente tu não me fizeste feliz. Quando nós devemos pensar de outra forma, o que é que eu posso levar de mim para esta relação, de forma a que esta relação se funcione, de forma a que esta relação seja produtiva, digamos assim, não é? Obviamente tem que haver o sentimento, mas se a outra pessoa pensar também assim, a relação tem muito maiores probabilidades de funcionar. Porque neste momento as relações não foram feitas para funcionar. O objetivo das relações é tu conheceres-te a ti próprio, é tu conheceres-te na relação com os outros e é tu conheceres-te na relação com o amor. Porque nós não fomos educados em amor. Ainda que se diga eu fui... Não, nós fomos educados em medo. Ponto final. E quando nós começamos a falar às pessoas de ame-se, as pessoas ficam com medo. Amar-me? Mas como é que eu me amo? Como é que eu me amo? E não estamos a falar de narcisismo, não é? Como é que eu me amo? Como é que eu cuido de mim? As pessoas não sabem como é que vão. Então vão para o ginásio, tudo bom, isso faz bem, isso é ótimo, maravilhoso, mas cuidar de nós. É simples. As relações que envolvem essa questão de pessoas narcisistas são as mais doentes, né, Ricardo? Tu deve ter bastante isso nos teus atendimentos. Claro, né? Claro. Aliás, o narcisismo e o egoísmo são os dois grandes venenos das relações. Não é? Mas a vida é simples. Sabes? A vida é muito simples. Nós é que a complicamos. Porque se nós nos sintonizarmos connosco, com a nossa verdade, porque as pessoas dizem: como é que eu cuido de mim? Vivendo na minha verdade. E viver na verdade não é no entrar no elevador e dizer ao companheiro que está ao lado, dizer assim: eu não gosto da tua camisa. Não é isso. Viver na minha verdade não é dizer a minha verdade, é sentir a minha verdade. Afinal, o que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero? Eu vi que você escreveu hoje nas suas redes, inclusive, sobre isso. Se viveres sempre na tua verdade, a vida reserva-te mais surpreendente para quando menos o esperares. Achei tão bonito. Mas é verdade. Porque quando tu te sintonizas com a tua verdade, tu sintonizas-te com aquilo que é suposto tu viveres. Não é? E então, repara uma coisa, eu hoje vivo a vida que eu gosto. Eu vivo a vida que eu escolhi. Porquê? Porque eu não desisti daquela resposta que eu obtive primeiro: o que é que tu queres da vida? E eu obtive a resposta, não foi ser escritor, foi ajudar os outros. Começando por me ajudar a mim. Nós só podemos dar quem somos. Porque se eu não me conhecer, eu não vou poder ajudar os outros. Eu vou me desgastar, eu vou me esvaziar. Aliás, isso acontece muito nas relações. Eu vou à procura do amor do outro, mas eu não me amo.
Como é que eu vou poder amar alguém se eu não sei amar a mim? Então eu vou exigir, eu vou ser ciumento, eu vou ser possessivo, eu vou ser todas essas, digamos, estratégias venenosas que dão cabo das relações. As pessoas muitas vezes dizem-me a mim, mas então tu não acreditas nas relações? Eu acredito nas relações. Agora, o problema é que nós, desde miúdos, não fomos preparados para ter uma relação como ela devidamente é. Nós fomos preparados para casar, para ter filhos, para ter um emprego, para ter uma casa e para viver felizes para toda a vida. Mas ninguém nos explicou como é que isso se faz. Eu ia te perguntar isso aí, Micardi. Com toda a experiência que você já tem, enfim, também relacionado a esse tipo de assunto, no teu entendimento, qual será o futuro dos relacionamentos? O que tu acha? A gente vem de uma sociedade patriarcal, dessa questão que realmente as pessoas te colocam um rótulo de como deveria ser e tem que ser assim, mas não te explica como que chega lá, né? A receita do sucesso. E no teu entendimento, vendo tudo que você vê nos teus atendimentos e também como um estudioso da área, o que tu acha assim que vai ser o futuro dos relacionamentos? Que a gente já está vendo circunstâncias bem diferentes na nossa sociedade hoje em dia, né? Outros modelos de famílias. Repara uma coisa, isto não tende a melhorar, porque para melhorar teria que se melhorar desde a raiz. E a raiz está podre, como assim podemos dizer, não é? E o que é que eu digo com isto? Devia-se começar a ensinar nas escolas, por exemplo, às crianças, o que são as emoções, o que é a tristeza, o que é o amor, o que é a frustração, porque nós não sabemos o que isso é. E, portanto, quando nos lançamos para uma relação, é uma coisa que nós não temos noção nenhuma do que é que vai ser. Nós esperamos tudo e mais alguma coisa. Ou de acordo com aquele padrão, não é? Que é, vou casar, vou ser feliz, vou ter filhos, vai tudo correr muito bem. E quando vêm as dificuldades, as pessoas não estão preparadas, porque as pessoas entram em depressão hoje muito facilmente, porque não sabem lidar com as emoções. E eu não estou a falar de perdas de pessoas, pai, mãe, isso traz um certo luto. Agora, as perdas normais do dia-a-dia, não é? As perdas emocionais, as pessoas não estão preparadas porque não têm maturidade emocional. Então o que é que isto vai levar? Vai levar a que cada vez haja maior número de divórcios, cada vez haja maior número de segundos casamentos, terceiros casamentos, porque as pessoas procuram uma coisa que não sabem o que é. E cada vez nem existe, né? São idealizações pessoais. Porque as pessoas não têm o cuidado de parar, de pensar o que é uma relação. O que é que eu espero da relação? O que é que eu posso levar para a relação? Porque as pessoas estão habituadas a manuais, mas as emoções não têm manuais. As emoções só vivendo-as, só sentindo-as, só experimentando. Porque é muitas vezes na tentativa e no erro que a gente aprende. Não há outra maneira. Mas, respondendo à tua pergunta, cada vez mais as pessoas, que é um paradoxo, cada vez mais as pessoas têm medo da solidão e cada vez mais têm medo de uma relação disfuncional. Então estamos perdidos aqui no meio. Então cada vez mais o que é que há? E é a tendência que vai ser nos próximos anos, penso eu, é as pessoas começam a viver sozinhas, enfrentar a solidão e têm um amigo ou uma amiga colorida. Porquê? Porque as pessoas estão capacitadas para viver um fim de semana, sem problemas, e depois voltam para os seus problemas, para a sua vida, não é? O conceito de amante vem daí, que é, eu preciso de alguma coisa que me dê vida, que me faça sentir vivo. Então, como eu estou em casa, é só problemas, estou no emprego, é só problemas, eu arranjo uma amante ou um amante que durante umas horas eu vivo feliz, porque ele dá-me o que eu quero, ele ama-me, ou pelo menos parece que me ama, e eu próprio parece que amo aquela pessoa. Então, a tendência é cada vez mais nós percebermos que o caminho do não sofrimento é exatamente eu encarar a tal solidão, viver sozinho, ter hobbies, cuidar de mim próprio fisicamente e não sei quantos mais, e ter um amante, ou um amante, um amigo colorido, uma amiga colorida, está tudo bem, porque normalmente são pessoas que já tiveram experiências que não correram bem, já têm filhos, muitos já estão
criadas, pronto, e vive-se um bocado assim, não é? Esta é a tendência neste momento. Se pudesse dar um conselho, Ricardo, para quem vive em relacionamentos assim, em que o casamento se tornou uma amizade, a possibilidade de persistir assim, o ser humano não está sempre em busca de uma motivação de viver uma paixão, algo relacionado a isso que você falou. É possível viver como amigos o resto da vida? Possível é, tanto é que o que mais existe é isso, não é? As pessoas, no fundo, fizeram um compromisso tácito para conseguirem viver as duas, visto, ou têm filhos, ou têm hipotecas para pagar, ou têm, então vão estando, dormem em quartos separados e vão estando, não é? Mas uma relação para funcionar deve ser desde o início falar a verdade, não ter medo de mostrar fraquezas. Os dois trabalharem em conjunto para que realmente a relação possa ter alguma coisa de bom. Mas o problema é que as pessoas gostam de se armarem fortes, não mostram as suas fraquezas, porque, sobretudo o homem, não é? O homem, quando mostra as suas fraquezas, nem sempre é bem visto. E uma das coisas que eu mais falo com os meus clientes é: vá buscar a sua sensibilidade. Você tem que ser sensível a si e à pessoa que está consigo. Você tem que pôr-se na posição da outra pessoa para sentir exatamente aquilo que a outra pessoa está a sentir e aquilo que você lhe está a provocar. Porque é compaixão, que é um elemento que não existe nas relações. Compaixão. Perceber o outro. No teu consultório, nos teus atendimentos, qual seria a maior, como é que eu vou dizer, a maior dificuldade emocional que as pessoas assim têm realmente, é o maior desafio para elas enfrentar? É o seu amor próprio. A maior parte das pessoas não tem amor próprio. Amor próprio, né? Não tem. E quando nós não temos amor próprio, nós não conseguimos... As pessoas se depreciam muito, né? Acho que vale muito pouco, né? Às vezes isso passa para o outro algo que não existe, né? Isso vem da nossa educação. Porque repara uma coisa, uma criança ouve 9 vezes o pai a dizer-lhe eu gosto de ti, e ouve uma vez só a dizer assim eu não gosto de ti, é essa que vai ficar gravada no inconsciente. E essa eu não gosto de ti vai obrigar a que a criança cresça a querer obter do pai ou da mãe sempre eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti. Então nós passamos a viver em função do amor do outro e não do amor por mim. Então eu, em vez de cuidar de mim no sentido, ok, eu vou respeitar-me, que é uma palavra que as pessoas aceitam mais. Se eu digo ama-te, as pessoas ficam um bocado intimidadas. Eu digo respeita-te, que é a mesma coisa, porque não há amor se não houver respeito. A base da vida, se calhar não é o amor, se calhar é o respeito. Porque sem respeito nem sequer amor há. Enquanto que se nós nos respeitarmos, nós vamos querer o melhor para nós e o melhor para os outros. E tu vais automaticamente passar a respeitar também os outros. O respeito é uma das grandes bases da vida. Em termos pessoais e em termos profissionais. Não é? E a outra grande crise que existe neste momento e que vem daquilo que eu falei há bocado é de facto uma crise emocional. As pessoas não têm amor próprio, não sabem quem são, não sabem para onde vão e vivem numa ilusão. E não têm a maturidade emocional para dizer, espera lá, eu não me sinto bem assim, eu tenho que questionar alguma coisa aqui no meio disto tudo. E quando me procuram, não é, e chegam a soluções, a grande maioria desiste. Porquê? Porque para isso têm que enfrentar os medos. E as pessoas não estão preparadas para enfrentar os seus medos. As pessoas estão preparadas para viver com os seus medos. As pessoas estão preparadas para viver, digamos, em sintonia com os seus medos. Não, isso eu não consigo. Mas como é que tu sabes que não consegues se nunca tentaste? Não, porque já o meu pai não conseguia. E eu já tentei uma vez e não consegui.
quantas vezes um atleta não tenta até bater o recorde dele próprio, não é? Só que nós desistimos facilmente. Nós, neste momento, a sociedade convive mais facilmente com o medo, porque o conhece, do que viver sem medo. Não é sem medos, sem medo. Porque medos todos temos. Mas as pessoas têm medo de viver sem medos, porque não sabem. As pessoas têm medo da felicidade, porque dizem que aprenderam que a felicidade não é eterna. O medo é eterno, o medo está lá sempre. Porque, aliás, as primeiras coisas que tu aprendeste na tua vida foram os medos. O medo da mudança e o medo da rejeição. Quando tu nasces, são logo os dois medos que tu aprendes. O medo da mudança e o medo da rejeição. O medo da mudança porque tu sais do ventre da tua mãe onde estavas protegida e vens cá para fora para um mundo completamente louco e ganhas um medo. Estavas tão bem, saíste para aqui e ficaste mal. Mudança igual a medo. E depois, como cortam um cordão umbilical, tu perdes a fonte. Sentes-te rejeitado. E quando finalmente te juntam à tua mãe, tu reconheces a fonte e tu ganhas esse medo da rejeição. O medo de ser rejeitado. E, portanto, quando estás numa relação, tens medo de perder a pessoa. E quando tens medo de perder a pessoa, tornas-te possessivo. E é todo um ciclo louco. Mas que tem solução. Tem solução. As pessoas só não sabem e nem são orientadas, porque não há interesse. Não há interesse que as pessoas se conheçam. Porque as pessoas que se conhecem têm amor próprio, têm opinião própria e podem contestar poder. Podem contestar muita coisa na vida. Mas assim não, assim fazem parte do rebanho, não é? O rebanho é mais fácil de dominar, por isso os cãezinhos à volta eles vão todos para o mesmo sítio, não é? E tudo é uma construção, né, Ricardo? Até é um processo de conhecimento, essa busca. E muitas vezes as pessoas, quando se encontram e estão felizes, também falta aquela questão de cuidar para se manter assim. Bem como nos relacionamentos, às vezes os relacionamentos estão em fases boas, porque eu creio que são fases, né, de momentos bons, de momentos difíceis, mas manter isso, o ser humano tem essa dificuldade, né, Ricardo? Tem porque exatamente deixam de investir na relação. A relação é como uma planta, tem que ser semeada, mas depois tem que ser regada. E então entra-se na rotina, naquela coisa de e se aparecem os filhos, e tu quando vires um casal em que o pai e a mãe se tratam por papai e mamãe, aquela relação acabou. Aquela relação acabou. Eles são só pais, não são mais marido e mulher. Percebes? E há muita tendência a procurar-se o mais fácil, o que dá menos trabalho, o que é mais facilmente aceito pelos outros. E é por isso tudo que a nossa sociedade está como está. E eu não estou aqui a dizer isto de novo, não é? Mas está, porque as pessoas pensam em conjunto e são treinadas para pensar em conjunto, e há situações que treinar em conjunto é bom, mas não são treinadas para pensar por elas próprias, para inovarem. Existem algumas pessoas, felizmente, mas são poucas, são muito poucas. As pessoas cada vez mais querem é ser aceites, querem viver em sociedade, querem comprar as suas coisas, está tudo bem isso. Mas não podem se esquecer que a vida começa dentro delas, não é fora. A vida começa dentro delas. Tudo que tu vês começa aqui, porque é a forma como tu interpretas isso. E se tu essa necessidade, essa necessidade também de ser aceito faz com que as pessoas vão perdendo a sua essência, tentando se condicionar a um grupo. Exatamente. A alguém, né? Muitas vezes as pessoas nunca chegam a ter uma essência. As pessoas desde pequenas imitam os outros. Desde pequenas comparam-se com os outros. Desde pequenas querem ser como os outros. Hoje instaurou-se nas escolas a competitividade. As crianças competem entre elas para ter as melhores notas. Não para ter conhecimento, para ter as melhores notas. Por isso é que hoje o ensino está de tal maneira que não há
digamos, uma ligação entre as coisas. Aprendes uma coisa, para o ano já não usas isso. Aprendes outra coisa, para o ano já não usas isso. E não há um estudo sério como é que nós podemos transformar estas crianças em seres pensantes. Porquê? Porque não há interesse. Não há interesse que as pessoas pensem, há interesse que as pessoas obedeçam, há interesse que as pessoas sejam aquilo que se espera delas, que é que sejam mais um no meio de tanto. Por isso é que eu, desde muito, muito cedo, comecei a perceber que eu não sou melhor que os outros, sou diferente. E ser diferente não é ser melhor que os outros. Ser diferente é ser eu, sou único, tal como tu és única. Nós viemos cá para sermos nós próprios. Eu lembro que uma vez falei nisso numa palestra e houve alguém que interviu e disse: mas então se nós todos formos o que quisermos ser na vida, vai haver falta de tudo. Eu disse: não, pelo contrário, vai haver uma harmonia muito maior. Eu tinha um administrador meu que o sonho dele era ser jardineiro. E eu lembro uma vez tive uma conversa com ele e disse-lhe: porquê é que não larga tudo e vai ser jardineiro? E ele disse: e quem é que pagava a casa? E quem é que pagava o colégio das minhas 3 filhas? E quem é que pagava não sei quem mais? As pessoas estão presas. Estão presas. Existe também, Ricardo, claro que quem de repente tem mais condições de se preparar para um futuro mais tranquilo e pensa nisso cedo, né? Consegue também desenvolver esse poder de escolha, porque muitos vivem, hoje em dia sobrevivem, né? Buscam sobreviver. Eu queria contigo também, assim, você disse que faz palestras, como coach, faz atendimentos profissionais, né? O pessoal te contata, no caso, através do direct do Instagram. Tu tem alguma outra forma de contato, e-mail? Tenho Facebook e tenho Instagram. São os mais usados. Tenho também o Twitter, mas o Twitter é mais para os Estados Unidos. E o pessoal pode fazer atendimento online, assim como nós é só online. Só online. Eu tenho clientes de quase todo o mundo. Porque, porque fui sendo conhecido, né, e as pessoas, e como eu falo várias línguas, acabo por ter clientes de várias partes do mundo, né? Porque hoje o online é uma das formas. Não vou dizer que é melhor, porque não há nada como o presencial, não é? Mas é uma forma já muito parecida com o presencial. Tu não sentes o cheiro da pessoa, não é? Mas tu vês a pessoa. Tu consegues analisar a forma como ela mexe os ombros, como ela mexe os olhos, como ela mexe. Consegues ver. E uma parte muito importante de perceber como é que a pessoa se está a sentir é como é que ela se manifesta fisicamente. Porque ela denuncia muito dela própria. Eu costumo dizer que as pessoas... Tem estudo sobre isso, né, Ricardo? A questão da expressão... Claro. Sim. Eu costumo dizer que as pessoas... Costuma-se dizer que as pessoas riem com os olhos. Eu digo que as pessoas riem primeiro com os ombros. Porque tu, antes de rir, tens um movimento com os ombros muito próprio. Antes de chorar, tens um movimento com os ombros. Os teus ombros são aqueles que mais dizem sobre ti. É verdade. Os ombros são... Vou ficar retinha aqui, então. Mas é verdade isso, não é? Os ombros dizem muito sobre a pessoa. A forma como ela está com os ombros. Que satisfação, meu amigo, poder falar contigo. Sei que também é alguém que tem bastante compromissos, né? Já estava para a gente conversar. E é muito bacana ter pessoas assim da tua qualificação, desenvolvendo um trabalho realmente para ajudar o ser humano, né? Que a gente precisa tanto nesse mundo de hoje, que as pessoas se desenvolvam, estejam bem, resolvidas nas suas vidas como um todo, né, meu irmão? Isso é extremamente importante. As pessoas encontrarem, digamos, a sua paz, e que não é de maneira nenhuma uma atitude egoísta, porque tu, estando em paz, podes ajudar os outros a estar em paz. Senão... E com isso a gente vai podendo construir algo saudável onde a gente vive, né? Porque, querendo ou não, conviver muitas vezes com pessoas machucadas, adoecidas emocionalmente, existe até uma reação que eu queria ver contigo, Ricardo. É engraçado,
E muitas vezes as pessoas que são muito machucadas têm duas formas assim de se expressar, né? Sendo muito solidário, muito bom com os outros, ou machucando, né? Pessoas machucadas, doentes emocionalmente, às vezes buscam, né, parecer fortes através de atitudes assim, né? Sabes que eu costumo dizer que quando nós não somos nós próprios, ou seja, quando não conseguimos atingir a paz, estarmos bem connosco, nós só podemos ser duas coisas: ou depressivos crónicos ou azedos crónicos. Os depressivos crónicos são aqueles que passam a vida com pastilhas ou cheios de problemas. Os azedos crónicos são aqueles que passam a vida a infernizar a vida dos outros, não é? Criticar e infernizar. Não tens mais. Aliás, na vida tens três tipos de pessoas: as que gostam de ti, as que não gostam de ti e as que nunca ouviram falar de ti. Quando ouvirem falar de ti, ou vão gostar ou não vão gostar, porque ninguém está ali no meio. Nós vivemos num mundo relativo. Toda a pessoa tem uma opinião formada sobre qualquer coisa. Se está certo ou não interessa, mas tem uma opinião. E hoje, com as redes sociais, muita gente tem opinião sobre tudo. E a opinião é favorável ou é desfavorável, não é no meio. Aqui no meio não há virtude, porque não é possível. Portanto, só se não te conhecerem. Quando te conhecerem, vão gostar ou não gostar. E é este medo que as pessoas têm de se expor. E é um medo que eu aprendi a não ter. Eu digo aquilo que sinto, sem querer ferir, mas sabendo que vou ofender alguém. Porque quando eu falo a minha verdade, eu ofendo sempre alguém. Porque eu não posso agradar a todos. Se eu quisesse agradar a todos, não falava. Ficava calado. Todo mundo tem o seu entendimento, a sua verdade, com base em tudo também que já se viveu, né, Ricardo? E por isso que é importante a gente também, principalmente pessoas que fazem trabalho assim, ter esse cuidado, assim, né, de julgamento, essas coisas assim. Porque, não podes julgar, tu não podes julgar. Tu tens... Às vezes algo que parece tão simples pra gente, eu tenho muitos amigos que trabalham, a gente conversa bastante, eles dizem assim, ó, que tem pessoas que estão sofrendo de verdade por circunstâncias que para nós parece que não seria cabível aquela mas... uma dor gigante. Cada um sabe, né, a sua dor, né? Sim, mas daí eu dizer há bocado que a compaixão é fundamental, sobretudo na profissão que eu tenho, que é para conseguires perceber o que é que a outra pessoa está a passar. Porque a partir do momento em que tu sentes o que é que a pessoa está a passar ou o que ela te diz, tu tens que ter a humildade de não julgar, mas sim de incentivar a mudança. Porque a única forma de sair do sofrimento é através da mudança. Não há outra forma. E a mudança de quê? Mudança de escolhas. Porque para tudo há uma solução. A solução às vezes implica é teres que enfrentar os teus medos. E como eu disse há bocado, as pessoas preferem viver com os medos que já conhecem que enfrentar os medos e ir atrás do desconhecido. O desconhecido faz medo. E ela já chega, já tenho estes medos, não quero mais medos, fico aqui, não é? Mas perdem a oportunidade porque a verdadeira vida, a tua verdadeira vida, está para lá dos teus grandes medos. Quando tu superas os teus grandes medos... Esse medo de mudança, né, Ricardo? Porque as pessoas, às vezes, já estão acostumadinhas com as suas fragilidades e um novo assusta bastante, né? É porque é o desconhecido. Eu estou mal, mas posso ficar pior. Aliás, nos relacionamentos é o que muitas vezes acontece. Eu não gosto desta pessoa, mas... vou trocar agora. Para quê? Se calhar ainda vou ficar com alguém pior. As pessoas pensam assim. Esta é uma realidade que eu ouço muitas vezes. Sabes? Mudar para quê? Se calhar vou para pior. Este eu já conheço. Este eu já conheço. Já sei os defeitos. Já sei as qualidades. Já sei como é que posso dar a volta. Epá, e eu quando saio do trabalho vou ter com os meus amigos, bebo um copo. Depois quando chegar a casa passa rápido. O problema é quando vem a reforma e nós temos que encarar a realidade todos os dias, 24 horas. Aí é que é o grande problema. E aí às vezes já é tarde para resolver. As pessoas têm que se aperceber que quando há uma situação que lhes causa sofrimento, elas têm que procurar resolvê-las enquanto está. É como o corpo, tu tens um sofrimento, tens uma dor, tu vais ao médico e ele tenta-te resolver. Questões emocionais, não.
Não, isso não. Porque não fomos educados para isso. A emoção é uma coisa chata, é uma coisa que me incomoda. Eu não gosto de sentir ansiedade. Porquê é que eu estou com ansiedade? Não é? Pronto, eu vou ao psiquiatra. O psiquiatra dá-me uma coisa, porreiro. Não tenho nada contra os psiquiatras, eles ajudam imenso em certas situações. Mas o problema é que a pessoa fica melhor tomando a pastilha, mas não vai resolver o problema. E depois, um dia tem que tirar a pastilha e o problema está lá outra vez. Tem que haver a maior interajuda entre o psiquiatra e o psicólogo ou o coach, no sentido de que eu estou melhor quimicamente, estou mais predisposto a... Então agora vamos analisar a tua vida. Estás mais predisposto a perceber o que é que te levou a estar assim. É uma cultura que ainda não se faz. A gente conhece bastante, né, pessoas que se utilizam de medicações para não ter que enfrentar essa realidade. Claro. Saúde, esse desenvolvimento pessoal, né? Então, às vezes, até a gente observa a importância de atendimentos como você faz, que é realmente uma ajuda, que a pessoa vá lidar consigo mesmo naturalmente, no sentido de se encontrar e buscar uma melhoria real, não apenas de medicação, né, Ricardo? Não, o problema é que as pessoas, tal como eu, como aconteceu a mim, cheguei a um ponto em que só a medicação é que podia ajudar, porque a minha cabeça estava de tal maneira esgotada que não tinha maneira de poder. Situações, né, Ricardo? Mas daí que seja algo pontual, momentâneo, até que a pessoa consiga ter forças, mas para ir em busca de algo assim como você falou, né? Exatamente. Repara uma coisa. Todos nós temos a capacidade de viver em paz. Mas para isso temos que usar aquilo que a vida nos deu, que é a capacidade de escolher o que tem a ver connosco. Aquilo que tem a ver com a minha verdade. Aquilo que tem a ver com aquilo que eu sinto. E aí eu começo a fazer essas escolhas, e para fazer essas escolhas tenho que enfrentar os meus medos. Mas a partir do momento em que eu enfrento os meus medos, eles perdem força. Porque há aquele velho ditado que diz: aquilo que eu resisto, persiste e cresce. Aquilo que eu enfrento, desaparece e perde poder sobre mim. Então eu tenho que enfrentar os meus medos se eu quero viver uma vida muito melhor. E é esse o meu papel, é provocar. Aliás, se fores à minha página, está lá: eu sou um provocador e um curador. Curador no bom sentido. Porque a provocação é o que faz com que as pessoas se irritem. Eu às vezes tenho pessoas a discutir comigo e eu adoro isso. Porque elas perdem a calma. Instigá-los a pensar também, né, Ricardo? Claro. E quando tu ouves a tua verdade da boca do outro, tu não gostas, tu irritas-te. Porque no fundo, ele está-te a dizer aquilo que tu precisas de fazer. E tu não queres. E tu irritas-te. E viram-se contra mim. Mas eu gosto que eles virem-se contra mim, porque depois a da altura digo assim: já viu o que está a fazer? Você está a concordar comigo, no fundo. Porque aquilo que te irrita é porque é teu. É um espelho, né, Ricardo? É um espelho. E já se conseguem bons resultados nas pessoas, naquelas pessoas que percebem que isto é um processo, que não é a pílula mágica e que no dia seguinte já estou bom. É um processo que pode durar, para umas pessoas, meses, outras pessoas anos, não sei, depende. Até conseguirem ter um estado de espírito capaz de lidar com as emoções, de lidar com a vida em si, e sabendo que pode e que depende só dele a felicidade. Não é estar com alguém que te vai fazer feliz. Ajuda, mas é estar contigo, saber estar contigo primeiro, para poderes dar quem tu és. Se eu não me amar, como é que eu vou amar a outra pessoa? Eu não vou amar. Se eu me amar 5%, estamos a falar em porcentagem, se eu me amar 5%, eu só vou saber amar 5%. E eu vou exigir 95% à outra pessoa que ela me ame. Que é o que me falta. É verdade. Estamos aqui na ONTV conversando com o nosso amigo, diretamente de Portugal, escritor, coach profissional, Micard. Você pode acessar as redes sociais do nosso amigo que é escrito aqui, disponibilizaremos.
e vocês podem, então, ter acesso a consultas, uma conversa bacana, gostosa, assim como nós estamos tendo agora, com o nosso amigo escritor também. E, além da experiência de vida, Micardi, de tudo que você contou para gente, ser um autodidata também, né, e tudo, cursos específicos relacionados a isso aí, você chegou a participar, se desenvolver nesse sentido também? A minha formação inicial, porque foi, digamos, a que eu fiz, foi Relações Internacionais e Gestão de Empresas, porque era aquilo que eu, no princípio, fiz. Mas depois, quando percebi aquilo que me chamava a atenção, aquilo que tinha a ver comigo, que tinha a ver com o coaching, não é? Antes ainda passei pelo Reiki, porque o Reiki também me ajudou a compreender a questão energética das pessoas, a perceber, a sentir muito mais facilmente aquilo que a outra pessoa estava a emanar através da energia dela, não é? Isto não tem nada de especial, não. Isto é um treino que se faz, como se aprende outras coisas, não é? E depois fiz então formações em coaching, primeiro a nível nacional e depois fiz a certificação internacional ligado à Inglaterra, Reino Unido, não é? Para precisamente poder ir ao estrangeiro e poder alargar, digamos, o meu conhecimento sobre como ajudar os outros. Não é? Amigos que também queiram adquirir as obras do Micardi, através da Amazon, né, Micardi? Uhum. Só digitar teu nomezinho lá, vai aparecer os teus livros. Aparece tudo. Neste momento os livros estão em português, estão em inglês, alguns em espanhol, outros e em romeno. Há um livro, eu tenho dois tipos de desenvolvimento pessoal e os livros de textos motivacionais. Os livros de desenvolvimento pessoal ensinam, no fundo, a nós fazermos escolhas diferentes. Eu tenho escrevi um livro que se chama Saiba Como Mudar a Sua Vida. O que é que eu faria se não tivesse medo? Que é o segundo título. Que também está na Amazon e está em português também, e que, no fundo, mostra os passos que eu dei para conseguir chegar, digamos, a um estado de espírito e de compreensão de quem é que eu sou e o que é que eu estou aqui a fazer. Não é? Os textos motivacionais são aqueles que eu publico todos os dias no Facebook e no Instagram. São textos que, com alguma poesia, porque até hoje eu sou conhecido por poeta, curiosamente, o poeta, eu falo das várias emoções, de como lidar com as emoções, faço relatos particulares meus também, como é que eu superei isto, como é que eu superei aquilo, e neste momento estou a completar o meu 8º livro, que se chama O Touro que se Apaixonou pela Lua, que é um livro de textos motivacionais. Já o completei, agora é agosto, descansa-se, e em setembro ele vai sair, e é um livro que eu tive a ousadia de dedicar a mim próprio. Porque acho que... Merecido, né, Ricardo? Porque acho que mereço, e portanto eu já tinha dedicado aos meus filhos e ao meu pai. E então este dediquei a mim próprio porque é um livro que tem muito de mim lá dentro. Muito de mim. E portanto, dediquei-o a mim. Ele sairá nos finais de setembro, meios finais de setembro, irá ser colocado no Amazon também, logicamente, ele vai ser vendido em Portugal em papel, mas também é em papel e em e-book no Amazon, tem as duas variantes sempre. Mas é um livro que eu acho extremamente interessante porque me deu um prazer imenso escrevê-lo, porque foi o mais fácil de todos, precisamente porque é aquele que está a falar de mim. Quem quiser conhecer um pouco mais do Micardi, adquiram o seu último livro, né, Micardi? E se acessarem as minhas páginas, eu agora no verão não, porque é muito quente, mas eu costumo dar caminhadas matinais todos os dias. Uma foto muito linda, daí alguém perguntou, você foi nos comentários, que era próximo onde você reside, onde você mora. É porque eu moro perto do mar e então eu vou todos os dias assistir ao nascer do sol, dar uma caminhada.
e depois gravo um vídeo sobre um tema qualquer, né? E é assim que inicio o meu dia, e as pessoas todos os dias veem esses vídeos, porque eu também tenho um canal do YouTube, né? Também tem lá vídeos de desenvolvimento humano e temas variados, que eu às vezes me lembro de falar, inclusive as pessoas perguntam-me qual é a minha opinião sobre almas gêmeas, por exemplo, o que é que eu acho sobre isso. Existe almas gêmeas, Ricardo? Claro que existe, claro que existe. A partir do momento que existe a eternidade, existem almas gêmeas. E nós reconhecemos as almas gêmeas perfeitamente. Porque elas têm uma ligação connosco que não é necessariamente de amor, mas nós sentimos a ligação. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. O meu pai era a minha alma gêmea e foi a pessoa que mais me infernizou a vida. E é verdade. E é o meu herói. Porquê? Porque os heróis não têm que ser aqueles que nos ajudam só batendo nas costas. Ele, como me provocava tanto, cheguei ao ponto de querer saber até onde ele poderia ir com essa provocação. E ele foi até um limite muito grande mesmo, mas que me permitiu a mim perceber que ele estava-me a ajudar, porque ele estava-me a fazer com que eu quisesse saber quem é que eu sou também. Ao querer saber quem é que ele era, eu quis saber quem é que eu sou. Porque, no fundo, o meu pai era, digamos, o oposto de mim. O oposto, completamente. Um homem sempre muito tesudo, certinho, tudo, e mostrou-me que eu não queria viver assim. Aliás, ele, quando faleceu, eu quis me despedir dele e fui-lhe agradecer. Isto pode parecer um bocado mórbido, mas não é. Quis-lhe agradecer a ajuda que ele me deu, precisamente, e a principal lição que é: pai, eu não quero ser como tu. Na vida é um aprendizado. É. Há uma razão de ser, né? Ele, por algum motivo, ele teria que ser teu pai para te dar, também deixar lições importantes para tua vida, né? Seja de como ser ou de como não ser. Exatamente. Exatamente. Importante que eu achei, né? Que você disse hoje também. Eu sei o que eu não quero para mim. Talvez também por influência disso, coisas que você observava. Então você sabe, isso não. Como vai ser, eu vou descobrir, mas isso não. Exatamente, e já é um bom ponto de partida. Quando nós sabemos o que não queremos, já é um bom ponto de partida, porque tudo dali para a frente só pode ser coisas que a gente quer. Esta é a minha vida. Eu vou-me responsabilizar por ela, quer eu gosto, quer eu não gosto. E a partir daqui vou começar a mudar o que eu não gosto, não é? Começa-se pelas coisas simples, vai-se aumentando e a vida vai se tornando uma coisa... Porque a vida é uma maravilha. Eu sei que as pessoas ficam às vezes irritadas quando digo isto, porque dizem: puxa, se tivesses a minha vida, tu me dizias isso. Mas as pessoas não sabem o que eu passei para chegar aqui. As pessoas têm que saber, e daí vem o julgamento fácil, não é? Mas para eu chegar aqui, eu também passei por muita coisa. Se isso me faz melhor que os outros, não. Porque todo aquele que evolui passa pelo sofrimento. Não é melhor do que ninguém, do que nada, mas a gente não, né? Nos transforma em seres únicos, com experiências únicas, né? Exatamente. E a verdade não se impõe. Eu partilho a minha verdade. Quem quiser, quem fizer sentido, tudo bem. Quem não fizer sentido, tudo bem na mesma. Tudo bem. A vida é assim, nós não podemos agradar a todos. Nós temos que agradar essencialmente a nós. Não é? Porque depois podemos ajudar os outros. Aliás, já Jesus dizia, não é? Trata os outros como gostarias de ser tratado. Não é? Há muita filosofia na vida de Jesus e se nós escutássemos a nós próprios, nós víamos que muitos dos nossos pensamentos estão muito alinhados com essas verdades. Nós é que não queremos nos escutar. É preferível escutar os outros e seguir os outros. Dá menos trabalho, somos aceitos. Aquilo que eu falava no início, eu não fui ao Brasil. Penso que mais dia menos dia irei ao Brasil. Sim, é muito bacana, né? Já viajou tanto também, né? Já viajei bastante. Já. Os hermanos. Mas é uma satisfação para a gente ter você aqui. E também para mim.
quem queira fazer parte da vida dessa figura fantástica, desse ser humano realmente muito bacana, siga o Micard aí nas redes sociais, no endereço que nós estamos passando aqui, no YouTube também. Quem quiser adquirir os seus livros, as suas obras, podem acessar através do direct, solicitar informações diretamente do Micard e também através da Amazon, né? E para levar para casa esse rapaz aí através das suas obras. E realmente eu recomendo as redes sociais do nosso amigo, porque eu gosto muito. Eu conheci ele através das redes sociais, dessas provocações que ele comentou. Aí eu comecei a olhar lá as mensagens e eu gostei disso. E é uma satisfação, Ricardo, ter aqui com a gente. Espero que a gente possa também marcar outras vezes, de repente, para falarmos sobre assuntos pontuais. Claro que depende da sua disponibilidade, mas as portas aqui, me casa, tu casa. E Obrigado. Sempre à disposição. Saudações a Portugal, meu amigo. É ao Brasil também.